Calma, calma, calma. Eu não estou aqui para a gente falar sobre dietas mirabolantes, ou o que a gente pode ou não pode comer. Mas dentro do assunto da microbiologia oral, tem um ponto muito interessante quando a gente vai classificar as bactérias. Entre as inúmeras formas de classificar as bactérias, a gente pode classificá-las de acordo com as suas necessidades nutricionais, no que elas vão utilizar para facilitar o seu metabolismo, para elas desenvolverem suas atividades celulares corriqueiras. E dentro desse conceito, dessa classificação, as bactérias elas podem ser classificadas como sacarolíticas, que gostam de carboidrato, que utilizam algumas enzimas como a amilase e a lactase para degradar esse carboidrato em açúcares mais simples para ser fontes de nutrientes para elas. E dentro desse grupo de bactérias sacarolíticas, a gente tem as bactérias que são cariogênicas, Streptococcus, Lactobacillus, Actinomyces. E como que isso ocorre? Elas, através de enzimas, elas pegam esse carboidrato, degradam, metabolizam e como produto final, elas produzem ácido lático. E esse ácido vai ser responsável pelo início do processo da cárie, que é o processo de desmineralização das estruturas mineralizadas. E do outro lado, a gente tem as bactérias proteolíticas, as bactérias que gostam de proteínas, que utilizam essas proteínas como fonte de energia, como fonte de nutrientes para ser degradados e utilizarem no seu metabolismo. E aí, dentro desse grupo de bactérias proteolíticas, a gente tem os grupos das bactérias periodontopatogênicas, as bactérias que fazem parte do grupo vermelho de Sokransky. Isso mesmo, bactérias que vão causar doença periodontal. E novamente, como que isso ocorre? Essas bactérias elas utilizam de algumas enzimas e dentre essas enzimas tem uma enzima chamada protease que vai acabar sendo um fator de virulência para essas bactérias e elas vão ser responsáveis por degradar o componente proteico do tecido gengival, do ligamento periodontal, do osso alveolar. Além disso, essas proteases também, elas enfraquecem a barreira epitelial e favorecem a invasão dessas bactérias no tecido conjuntivo e, consequentemente, ao estabelecimento do processo inflamatório. Além disso, essas proteases, elas também clivam, elas de alguma forma, elas destroem, elas quebram as imunoglobulinas e, consequentemente, diminuem o poder de defesa do hospedeiro frente a essas bactérias. E por fim, essas proteases novamente, elas também estimulam metaloproteinases, que vão favorecer o processo de degradação da matriz extracelular do tecido periodontal. Então de alguma forma, a gente entender o comportamento, entender o que essas bactérias elas estão comendo, entender a ação das bactérias sacarolíticas e proteolíticas, de alguma forma é um ponto importante para a gente compreender os danos que o açúcar ou a proteína pode causar nos tecidos da cavidade oral. E você, ficaria com qual? O açúcar ou a proteína? Vejo vocês em breve. Se gostaram, dê aquele like, ativem o sininho e não deixem de compartilhar com seus amigos. Um abraço!